sobre esse tema que está em evidência, que é o Mpox, mais conhecida como a varíola dos macacos. A gente vai entender, então, como é transmitido, quais os sintomas iniciais, como a gente pode se prevenir também. Nossa convidada de hoje é médica infectologista, entende muito do assunto. Para responder as suas perguntinhas, a doutora Natália Fraga. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Vamos começar então, né, doutora? Bom, a gente sabe, e pelas pesquisas, né, que a gente também vê, as notícias, inclusive a Band já noticiou, que o vírus Mpox, ele foi descoberto em 1958 em uma colônia de macacos. Olha. Então, como será que esse vírus se espalhou, se propagou para os humanos, doutora? Vamos explicar. Isso, então na verdade é uma doença que já tem aí umas 5 décadas, pelo menos, né? Uma doença antiga. E aí o que acontece? Lá eles observaram que essa doença principalmente acometia os primatas, então por isso o nome, varíola dos macacos. Só que depois, o que aconteceu, principalmente nessas regiões da África? Começou a se espalhar pelas crianças. Então começou com as crianças e aí eles começaram a ver que crianças compartilhavam quarto, assim, conjunto, na família, enfim, também transmitiam para as outras pessoas. Então, aí que começou essa transmissão para diversas, né, pessoas das mesmas famílias e assim para outros estados. Ainda é uma doença que principalmente está na região da África. Então, quando a OMS declarou aí essa emergência, né, mundial, qual que era o intuito? Já é endêmico lá na África. Então já faz parte. Só que antes eles tinham 300, 400 casos. Do nada passou para 4 mil, 5 mil. Nossa. Então aí a OMS tem essa posição, ainda mais que a gente acabou de passar por uma pandemia, em gerar esse alerta. Mas isso não quer dizer que a gente deve ter um pânico sobre isso, que vai ter uma nova pandemia com o Mpox. Então isso que é importante a gente deixar claro para todo mundo, que quando a OMS faz isso, é no intuito, assim, dos estados se movimentarem. Sim. Então, o que vocês estão fazendo com relação à prevenção? O que vocês estão passando para a população de informação? Vocês estão pedindo vacina? Então, o intuito da declaração de emergência é justamente esse. Não é, assim, gerar um pânico na população. Até porque a gente Bom precisa, esclarecer é isso. ótimo, até porque a gente precisa, né, gente? Depois do que passamos com a Covid, precisamos mudar os nossos hábitos, mas principalmente criar barreiras para que não aconteça algo pior. Então, eu acredito que foi esse a vontade deles, né? Vamos pensar nesse modo de transmissão, que você falou das crianças. A gente imagina a criança brincando, uma pega na outra, Nossa. põe coisa na boca, Foi né? o que eu imaginei. Eu falei, é uma festa, uma gente, bagunça, uma né? bagunça. Então, a criançada que acabou passando isso para frente. Até porque, eu fico pensando, né? Se era dos macacos, amiga, a criançada gosta do quê? De brincar na rua, às vezes mexe no bichinho, acaba pondo na mão, né? Agora, como que a gente pode pensar nessa transmissão, já tirando dessa realidade que a gente estava pensando de África, aqui no nosso dia a dia, aqui no Brasil, pensando no dia a dia que a gente tem mesmo? Olha, a principal maneira de transmissão é pela pele. Então, assim, tem as lesões de pele, é o principal sintoma que os pacientes têm. Depois a gente até comenta um pouco como são as lesões, enfim. E aí é contato pele a pele. Onde a gente mais tem contato pele a pele? Quando a gente tem relação sexual. Então, o Mpox hoje é uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível. Olha, Nossa. Então, isso é uma coisa que a gente não comenta, né? Que a gente não fala. Verdade. Mas, assim, a principal maneira de transmissão é via sexual. Então, lógico que o contato ali é intenso. Então, você tem contato direto, pele com pele, troca de fluidos, enfim. E é o principal mecanismo de transmissão. mas olha, esse contato intenso, só para entender, né? Porque a gente, por exemplo, estou aqui com a minha amiga, né? Vou encostar nela, encostei. Isso Não. Desse jeito não pega, Não, então? não pega. Teria que ser uma coisa tipo assim. Isso, você tem que ter um contato intenso e prolongado. Olha. Então, hoje a gente sabe que o meio de transmissão é contato, é através de gotículas também, então, Beijo. via respiratória. Ou um espirro, ou a Exato, saliva, uma tosse, tosse. enfim. Só que isso também tem que ser um contato prolongado. Então, se a gente está aqui conversando, de Diferente repente, da Covid? Porque eu já achei que fosse- diferente da olha Covid. só. Porque a Covid tinha um meio de transmissão muito rápido. Então, a gente Sim. estava aqui conversando, em 10 minutos, se eu tivesse infectada, eu já passaria para vocês. A Mpox não. Não. Pode ser que você esteja infectada, conversando aqui, ou eu, tá, gente? Vamos colocar na Isso, doutora. não. isso. Enfim, mas essa transmissão via saliva. Exato. Você tem que ter um ela é contato menos- muito mais intenso. Olha. Tem que estar mais exposto, então. Mais Exato. exposto. Então, assim, por um tempo mais prolongado e numa
muito maior. Então, por isso que via sexual acaba sendo o principal mecanismo, porque você tem troca de fluido, você beija, você abraça, tem contato com a pele. Então, se a pessoa tem a lesão, ela está num período de incubação, ali ela vai transmitir muito mais. Olha que E interessante. depois que a pessoa, depois que a pessoa for infectada, né? A pessoa se infectou, quanto tempo começa a aparecer, de repente, não só as feridinhas, mas os outros sintomas? Sim. Eu lembro que na Covid eram 7 dias que eles falavam, né? Isso, tinha um período de, a gente falava incubação, é Isso. correto dizer isso? Exatamente. Tem um período de incubação de mais ou menos 1 semana. Então, varia de 6 dias até uns 13 dias aí, em média, mas a gente comenta 1 semana. Mas a partir do momento que aparecem as lesões, demora até 21 dias para cicatrizar tudo. E o paciente tem que ficar em isolamento nesse período, para ele não transmitir. Olha. Isso é sério mesmo. Exatamente. Olha só. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais então sobre o vírus Mpox. Você tem dúvida? Tem, enfim, qualquer dúvida? Quer colocar o nome ou não? Pode mandar a sua pergunta, se não quiser se identificar, pode colocar anônimo, tá bom? Pode enviar a pergunta para a doutora. No próximo bloco a gente retoma esse assunto, conhecendo mais sobre Mpox e principalmente, daqui a pouquinho, doutora, a gente volta para a gente entender os sintomas. Passo a passo, quais sintomas, e a gente já entendeu que a principal forma de transmissão é via sexual. Tem outras formas também, e a doutora pode comentar daqui a pouquinho. A gente volta para o assunto de hoje aqui no estúdio, para entender um pouquinho mais Mpox, a varíola dos macacos. Até mudou o nome, a doutora pode explicar para a gente depois o porquê. Tem uma perguntinha na enquete para você participar, além de mandar sua dúvida também pelo nosso WhatsApp 12 997167989. Você aí de casa se sente bem informada, bem informado sobre Mpox? Hashtag sim, hashtag não, tudo juntinho. No próximo bloco a gente traz a parcial para vocês. Olha, hoje então a nossa entrevistada é a médica infectologista, a doutora Natália Fraga, tá bom? Você pode então mandar a sua pergunta, daqui a pouquinho a gente já começa a responder, mas antes, doutora, tem pergunta que nós gravamos sobre o tema. Vamos dar uma olhada. Estou com o Wagner aqui conversando sobre Mpox. Aí eu perguntei para o Wagner, você está muito preocupado com essa doença? Não. Por quê? A transmissão não é igual da Covid, né? Me parece mais parecida com a transmissão da AIDS. Entendi. Por que você acha isso? Contato físico, sexo, beijo. Sim, esse contato mais íntimo mesmo. Né? É. Vamos entender com o doutor se realmente não é tão transmissível como a Covid? Doutora, o grau de transmissão, então, como a gente comentou, é menor mesmo, né? Exatamente, é menor. Ele está super bem informado. É bem menor, então precisa realmente ter esse contato íntimo para você conseguir adquirir a doença, né? E é interessante até que ele comentou ali que ele acha que é mais parecido com HIV, enfim, a transmissão. E, na verdade, sim, porque como ela é considerada uma infecção sexualmente transmissível, então você precisa disso. E, realmente, as pessoas que são mais vulneráveis, como as pessoas que vivem com HIV, elas têm mais risco até de adquirir essa doença pelo próprio comportamento em si. O profissional de saúde, que, lógico, tem contato direto com essas pessoas, também tem risco de contrair essas doenças. E, assim, é mais nesse público. Claro, a população geral tem um risco? Tem. Mas é um risco muito menor do que essas pessoas que estão em constante contato, múltiplos parceiros, enfim. Isso é importante a gente frisar também. Um outro detalhe, gente, é que existem casos também confirmados aqui na nossa região. Então, até o momento, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, são 63 confirmações em São José e 12 casos confirmados em Taubaté, tá bom? Agora a gente aproveita para mostrar para você os principais sintomas do vírus Mpox e a doutora pode ir conversando com a gente sobre esses sintomas. A gente tem um gráfico, né, um plasma que a gente vai mostrar todos esses sintomas. O principal, que a doutora já comentou aqui, é a questão das lesões na pele. São microlesões, são lesões muito grandes. Como elas são, doutora? Na verdade, depende, mas em geral, assim, as lesões são pequenas e aí elas começam como elas se fosse uma vesícula mesmo. Então, tem um conteúdo com água interno, dentro, uma bolinha de água, e aí depois elas evoluem. Então, elas evoluem até ficar numa forma de crosta, que é a fase final da doença. Então, por isso que ela se confunde muito com a catapora. Porque a catapora, ela tem também diversos
ela muda, né, a doença. Então, ela não começa igual, ela vai evoluindo. Então, começa com uma manchinha vermelha, evolui para uma vesícula, depois essa bolinha se rompe, aí fica uma úlcera e depois fica uma crosta. Então, tem essas fases da lesão de pele. Interessante, Olha, né? A gente vê que também tem outros sintomas. A gente fala muito da feridinha, né, amiga? Que eu acho que é bem Isso. característico. Mas sintomas até mais comuns, né, que a gente entende, como a dor de cabeça. Essa dor de cabeça é muito intensa ou pode ser até leve. Pode ser até leve. Olha Então, só. às vezes, a pessoa tem uma síndrome até gripal, assim, porque tem um pouquinho de tosse, tem uma dor de cabeça, o corpo fica meio ruim, cansado, febre, e aí aparece uma lesão de pele. Então, é bem importante a gente frisar a questão da lesão de pele, porque às vezes a pessoa teve tudo isso e acha que é um resfriado, alguma coisa simples e passa batido. Então, se atentar mesmo a ver as lesões e também o que pode acontecer é os gânglios aqui ficarem inchados. Então, isso aparece mesmo com frequência. Então, essas são duas características muito importantes que acabam diagnosticando a Mpox. Os Isso. gânglios e a questão das feridas na pele. Exatamente. Né? Agora, doutora, então isso é o que diferencia, de repente, de outras doenças? Porque realmente, febre, cansaço, né, calafrios, a gente encontra quando está indisposto. Dor quando nas costas, no corpo. Isso, quando tem, né, uma gripe ou Sim, um resfriado. isso. Verdade. O principal... Existe exame para Existe diagnosticar? exame. O principal é a gente conversar com o paciente, entender a cronologia, como aconteceu, entender o comportamento desse paciente, como funciona, enfim, se ele tem uma relação sexual, é parceiro fixo ou múltiplos parceiros, porque tudo isso muda para a gente fazer um diagnóstico diferencial. E na suspeita, existe um exame, a gente coleta um SWAB, que a gente fala que é o material da própria lesão. Então, você coleta o material ali e manda para laboratórios específicos para fazer um PCR. E aí, esse exame sai em alguns dias e aí você consegue, de fato, diagnosticar, mas é através da lesão. Olha que interessante, tem uns sintomas aqui apresentados por casos confirmados na nossa região. Então, a maioria que teve, né, o Mpox, apresentou lesão cutânea, olha, grande parte, né? 100%, então todo mundo apresenta lesão. Interessante, né? Depois febre, o na verdade isso aqui é um inchaço dos glândulos, né? Isso, É que eles põem essa palavra linfonodomegalia. difícil. O que é a mialgia? A dor? Mialgia, dor no corpo. Em tudo. Olha, Isso tá- depois dos tá 40 a gente traduzindo tem. bem. É que tem coisas que a gente já sabe, né? Depois dos 40 todo mundo tem mialgia, né? Cefaleia, que é a dor de cabeça que a gente falou, astenia Astenia, esse cansaço, a pessoa fica meio Prostrada. prostrada. e dor nas Olha, costas. Depois dos 40 a gente tem esses. É Tem. a lesão mesmo, amiga. É isso. E é interessante que os outros sintomas, eles são quase que idênticos. Verdade. O que se difere mesmo, pode colocar novamente a tela, é a lesão cutânea, Que coisa, que né? foi apresentado em 100% dos casos, né? Agora a gente volta para o nosso assunto do dia tão necessário. Hoje a gente está entrevistando a infectologista, a doutora Natália Fraga, que está conversando com a gente sobre algo muito importante que a gente precisa saber, gente, a orientação, né, prestação pública, de serviço público mesmo, Mpox, que é a varíola dos macacos. Tem uma enquete que a gente colocou para saber se você está bem informado, bem informada sobre esse assunto. Hashtag sim, hashtag não, a gente vai ver o resultado agora, doutora. Vamos ver o que as pessoas estão sabendo sobre o vírus Mpox. Pode colocar na tela. Olha, 100%. Tá vendo, gente? É por isso que a gente trouxe esse tema aqui, para trazer informação relevante para você se prevenir, para você conhecer a doença. Viu? Muito importante, né, amigo, no dia Nossa, de você hoje. vê, a gente fica tão Muito feliz bom. de acertar no tema, porque se ninguém isso está aí. sabendo, a gente precisa conversar sobre esse assunto e dar importância para ele também. Tem outra perguntinha para a doutora direto do Açaí. Estou conversando com o Luiz aqui no Açaí Colina sobre o tema de hoje, e aí a gente está falando sobre essa questão dos cuidados, né, da prevenção que a gente precisa ter. E você fez uma observação interessante sobre o que a gente fez na Covid e deixou de fazer. Né? Sim, você até comentou sobre a varíola dos macacos, né? Eu não estou acompanhando, mas estou ouvindo que realmente existe essa preocupação. Mas a gente estava comentando das ações de higiene que a gente faz no dia a dia, preocupado já com essas coisas que estão acontecendo. E aí eu comentei que realmente a gente, na época da Covid, a gente tinha uma esperança de que ia melhorar demais o dia a dia das pessoas com o que a gente estava aprendendo naquela época. E a gente olha nos dias de hoje que nada mudou, vamos dizer assim. Continua as pessoas com os mesmos hábitos depois da Covid. Né? Vamos reforçar, então, com o nosso convidado, até para a gente entender. Doutora, o que a gente precisa adotar como padrão, não só por causa de uma epidemia ou pandemia como a gente teve, como padrão de higiene? Ótimo, não?
É, ótima pergunta. Na verdade, assim, o básico, bem feito, previne de diversas doenças, né? Que é higiene de mãos, principalmente. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu na pandemia. Em muitos lugares a gente já viu que se perdeu, né? Porque antes todos os lugares tinham lá um refil de álcool, você entrava, higienizava a mão, enfim. Isso é muito importante. É importante a gente ter, porque a mão é a porta de entrada de tudo. Então, você manipula diversas coisas, se você coloca a mão na boca, nariz no olho, enfim, você já tem o meio ali de transmissão. A máscara é importante quando a pessoa tem sintoma gripal. Então, isso já é um hábito lá dos países orientais. Quando eles têm algum sintoma, eles já colocam a máscara. Então, isso você tá pensando no próximo, né? Você evita passar aquela infecção no outro. Enfim, vai seguir a sua vida diária, mas você tá usando máscara. É uma coisa que no Brasil já caiu por terra. Então, a gente vê aí, principalmente nos hospitais, as pessoas têm sintoma e elas não utilizam a máscara. Então, enfim, as pessoas esqueceram mesmo. Mas se a gente mantiver esses hábitos, com certeza a gente vai evitar a circulação de diversos tipos de doença. E a gente também está aqui para relembrar você, né, de todos esses cuidados que são necessários não só para a gente, mas para as pessoas que estão próximas, né, a gente também. Agora, uma outra forma de prevenção pode ser a vacina? Sim. A vacinação, gente, tem vacina. Vamos explicar como ela está sendo aplicada, doutora? Então, existe uma vacina. E aí, a intenção da OMS justamente em declarar essa emergência é para que os países solicitem essas vacinas. Então, o Brasil ele já solicitou algumas doses, só que qual que é a estratégia do governo? Não vai vacinar todo mundo, vai vacinar principalmente a população vulnerável. Então, quem tem mais risco de adquirir essa doença? Então, hoje, eles vão priorizar a vacinação para as pessoas que vivem com HIV, porque elas têm mais risco de pegar essa doença e de ter uma doença mais grave. Porque, em geral, essa doença vai ser tranquila se a pessoa tem uma imunidade ok. Então, ela vai ter a lesão de pele, vai passar tranquilo, mas ela não vai evoluir para uma forma grave, não vai ser necessária internação nem nada do gênero. Então, eles priorizaram essa vacina para esse público, para profissionais de saúde que têm contato direto, né? Então, precisa ter. Então, os principais públicos são esses, nessa fase inicial. Lógico que depois, futuramente, vai ser uma vacina talvez que seja incorporada no calendário aí do Ministério da Saúde. Mas hoje eles não comentam muito isso, até porque é uma vacina que é produzida fora do país, tem que ser importada, está em estudo pela UFMG de fazer uma outra vacina aqui no Brasil. Então talvez isso seja, com o passar do tempo, vai ser incorporado. A gente está aprendendo muito com a doutora hoje, né? Obrigado vocês também que estão mandando perguntinhas. No próximo bloco, a gente volta com os comentários e perguntas. Mesmo que seja algo que a gente já falou, acho que nunca é muito reforçar as informações de hoje, que a gente está aprendendo bastante também. Agora, pode voltar para cá, para a gente voltar a falar do nosso assunto do dia. Estamos aprendendo muito sobre o vírus Mpox e você pode mandar a sua pergunta, pode colocar na tela a primeira para a gente já começar a responder. Na verdade, a doutora, né, Natália, que vai responder, a doutora Natália Fraga, que é infectologista. Seguinte, doutora, a Ilma escreveu assim: quando criança tive muitas bolhas no corpo, quadro bem semelhante. Minha mãe dizia que era varicela, a catapora, né? Sofri tanto que me lembro até hoje. E aí ela pergunta se tem relação o vírus da catapora com o vírus Mpox. Tem relação, na verdade são primos. Então é da mesma família, então são primos, por isso que as lesões são similares. Olha. Só que tem diferenças aí no curso da doença, né? Varicela catapora é mais em criança, Mpox na fase adulta. Tem essas diferenças aí que é só numa avaliação clínica mesmo que a gente consegue dizer melhor. Que família, hein, gente? Família chata. Vamos para a próxima. Marli de Taubaté. Obrigado, viu, minha querida? Ela quer saber se a Mpox pega quando alguém pega um objeto e logo em seguida outra pessoa pega o mesmo objeto. Alguém tem algo nas mãos. Legal essa pergunta, Marli, gostei. Legal. Não assim, na sequência não, porque é isso, precisa ter um contato maior. Mas o vírus, ele sobrevive em superfície. Então, por exemplo, se eu uso uma toalha de banho, que eu tive bastante contato ali, e de repente empresta minha toalha para outra pessoa, é um meio. Ou no lençol. Então, por isso que antigamente lá as crianças passavam muito. Todo mundo dormia junto, na mesma cama. E aí essas lesões de pele, o vírus ficava lá, outra pessoa deitava e aí começava o compartilhamento. Então, esse compartilhamento de objetos íntimos, aí sim tem risco de transmissão.
Pergunta interessante que a gente vai ver agora, da Nabi. Ela escreveu o seguinte: doutora, existem vacinas emergenciais para não correr o risco de outra pandemia? Vamos explicar a questão da pandemia e a questão também da vacina, né? Sim, sim. Tem as vacinas, né? Então, para esse público-alvo, como a gente disse no bloco anterior. Então, justamente para ter esse bloqueio, para evitar essa transmissão do vírus e aí evitar que chegue num caso de uma pandemia. Excelente, doutora. Vamos então para a próxima perguntinha que a gente recebeu também na tela, por favor. Mônica, um beijo. Mônica, qual cuidado devemos ter com as crianças na escola? Interessante. Na verdade, assim, os pais sempre devem observar as crianças se tem alguma lesão de pele. Na primeira lesão que observar, já evitar que essa criança vá à escola. Então, já leva para um profissional de saúde avaliar para ver se é realmente ou se não é. Porque na escola, o principal fator ali é o isolamento, é retirar a criança de circulação. Porque criança, né, tudo Não junto e tem misturado, jeito. então não tem muito o que fazer. Não tem muito critério. Exato. A doutora estava conversando com a gente no intervalo que existem outras formas de transmissão do vírus Mpox, mas em muito menor quantidade. Quais são esses outros formas de transmissão, doutora? Na verdade, o principal, né, como a gente disse, já é o contato íntimo, sexual, enfim. Tem esse contato aéreo, então, através de gotícula, né, então saliva, enfim, mas isso muito menos. Então, precisa ter um contato bem prolongado para que isso realmente seja um meio de transmissão. Olha que interessante que a Cláudia mandou, inclusive uma fotinho, que olhando assim é até bonitinha de ver, né, amiga? E a doutora pode tirar sua dúvida. Eu gostaria de saber se existe realmente algum risco de transmissão por animais. No meu quintal aparece todos os dias macaquinhos, sagui. Estou preocupada. Eles são lindos, né? Mas tem algum risco? Obrigado, Cláudia. Muito legal essa pergunta, porque até eles mudaram o nome da doença por conta disso. Então, inicialmente, a gente conhecia como varíola dos macacos, porque lá atrás foram os primeiros reservatórios da doença. Eram animais silvestres, macaco, roedor, esquilo, enfim. Só que isso já não acontece mais. Então, acontece num número bem pequeno da transmissão. Então, hoje a gente sabe que a transmissão principal é pessoa a pessoa. Então, e aí o nome foi mudado para Mpox para realmente tirar o bicho do meio aí e as pessoas acharem que ele é o principal culpado quando não é. Então vamos dizer só Mpox, tá bom, gente? Próxima pergunta, um comentário, na verdade, que a gente quer colocar aqui, talvez o último pelo tempo. Como seriam os cuidados comigo e a limpeza dos ambientes, já que trabalho no hospital e fica impossível não ter pessoas contaminadas? Então, assim, num ambiente hospitalar, o profissional de saúde, ele tá ali sujeito, né, a ter qualquer tipo de infecção, na verdade. Então, a gente precisa muito priorizar a higiene de mãos. Então, higiene de mãos é o principal. Perfeito, doutora. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi incrível, a gente aprendeu muito. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Olha, amanhã tem novamente falando nisso. Qual será o nosso assunto, hein, gente? Olá, eu me chamo Marcos Limão, sou advogado, especialista em direito eleitoral e amanhã temos um encontro no programa Falando Nisso, dia 4 de setembro, para tratar sobre regras eleitorais, especificamente sobre notícias falsas. Então espero todos vocês, vai ser uma alegria, até amanhã. Programa necessário, ainda mais para o momento que vivemos. A gente conta com vocês, com a participação, perguntinhas. Fica com Deus, uma boa tarde. Um grande beijo, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.